Porque Paulo pede para as mulheres ficarem em silêncio na igreja. Bora mexer nesse vespeiro. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Há duas possibilidades aqui pra gente entender esse texto. A primeira é que Paulo escreve para resolver um problema muito pontual que estava acontecendo na própria igreja de Corinto. Possível que havia ali mulheres interrompendo a adoração da igreja, fazendo perguntas em momentos inapropriados, profetizando e falando em línguas fora de ordem, enfim, dava uma bagunça. Então Paulo escreve uma instrução de ordem específica para aquela igreja. A segunda possibilidade está relacionada a normas culturais ali da época. A igreja de Corinto ficava na Grécia. A cultura greco-romana era considerado inapropriado uma mulher falar em público ou até mesmo ensinar homens. Então Paulo pode ter adotado essas normas culturais e instruções para a igreja de Corinto. O fato é que quando a gente olha as escrituras de forma mais ampla, a gente vê um papel muito ativo das mulheres no serviço e até mesmo no ensino. Olha só, Paulo menciona uma mulher chamada Febe como diaconisa lá em Romanos capítulo 16. Isso quer dizer que ela servia. Para mim, a mais matadora é o caso de Priscila. Em Atos 18:26 diz o texto que ela, junto com seu marido Áquila, foram responsáveis por ensinar Apolo o caminho de Deus de forma mais aprofundada. Então aqui a gente vê uma mulher exercendo o papel de ensino. Na minha concepção, essa ordem de Paulo foi relacionada àquela igreja especificamente e não como uma ordem para todas as mulheres. Eu quero saber a sua opinião. Olá pessoal, vamos lá. Mais um vídeo que nós vamos reagir. Eu gostaria, antes de iniciar os comentários, eu fiz esse vídeo mais por um comentário que eu vi aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tinha alguns comentários aqui, né? Eu fiz um comentário, né? Eu disse que não era cultural. E aí teve uma moça, né, que ela colocou, de onde tirou isso, né? Aí ele falou que ele explicou todo o contexto e tudo mais, né? Inclusive ela fala, como Jesus nunca falou às mulheres, como Jesus nunca calou as mulheres, né? Por que Paulo faria isso? Né? E eu até respondo para ela, mas eu gostaria de colocar os textos aqui para a gente dar uma analisada. O Henrique, né, que eu vejo alguns vídeos dele e em grande parte eu concordo, né? Ele passa muitas instruções, porém eu não concordo com tudo. Tem alguns pontos que o Henrique precisa analisar melhor o contexto bíblico. E eu não estou dizendo que eu sei de tudo, tá, pessoal? Eu tenho que estudar muito, eu estou buscando muito, né? E sempre que eu vejo que algo não está fechando, eu preciso entender o que é. Quando o Henrique diz assim que é um ponto cultural, e porque Feber e Priscila, elas trabalhavam na igreja, isso daí entra em contradição com outros textos, né? Com o próprio texto que ele diz. E uma coisa que eu aprendi estudando a Bíblia é que a Bíblia ela não entra em contradição. Se está entrando em contradição é porque você não entendeu alguma coisa. Então precisa pegar o texto novamente, olhar novamente, fazer uma exegese, né? E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Eu separei alguns versículos e eu gostaria de ler aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, 1 Coríntios, né, 14, versículo 34 e 35, que foi o que o Henrique leu, ele falou o seguinte. Então vamos lá ler o texto. Como em todas as igrejas, eu coloquei até em maiúsculo para vocês verem que não é cultural. Paulo está dizendo, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. E aí, um ponto que é importante, né, que a gente precisa levar em consideração, quando fala, né, então, mas isso era uma questão cultural de Corinto. Pessoal, não é uma questão cultural, porque se fosse cultural, Paulo não diria em todas as igrejas, então o próprio texto mostra que não é cultural. Mas beleza, só esse texto não é suficiente para me entender o porquê que Paulo está dando uma instrução dessa, né? Então, a gente precisa entender melhor o texto. Então eu trouxe outro texto que também Paulo está afirmando. Paulo está dizendo lá em Timóteo 2, 11, 14. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pessoal, o texto não está falando que a mulher é menos importante do que o homem na igreja. O texto está dizendo que o homem e a mulher foram criados com propósitos e objetivos diferentes, tá? Ao homem foi dado toda a autoridade sobre a mulher,
vai ter vários textos que vai dizer, o homem é o cabeça, lá em Coríntios inclusive, né? Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, né? Então, quando se fala de submissão, é submissão, gente, não tem o que fazer. Então, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o marido, esteja, porém, em silêncio. Então, se a orientação de Paulo é cultural, por que em Corinto ele fala todas as igrejas e ele faz novamente essa orientação para Timóteo? Né? Então a gente vê que não é cultural. A gente precisa entender por que Paulo está fazendo isso. Se não é cultural e Paulo está dizendo para todas as igrejas, a gente precisa entender o motivo pelo qual está fazendo isso. Né? E aí eu volto até no comentário que a moça lá falou, né? Mas Jesus não calou nenhuma mulher. Por que Paulo faria isso? Aí eu faço a pergunta, eu volto a pergunta, né, para vocês que estão assistindo o vídeo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum texto que fala de sacerdota. Eu nunca vi, por exemplo, lá no povo de Israel, quando eles entravam para fazer os trabalhos no tabernáculo, no templo, quem fazia os trabalhos eram sacerdotes, eram homens. Então, quando se trata do culto, o homem ele é o encarregado por fazer por estar à frente, né? Ele é o encarregado, é ele que tem essa autoridade, né? A mulher ela não pode ser autoridade, exercer autoridade sobre o marido, né? Então isso não é mas Jesus nunca calou uma mulher. Não tem nenhum texto de uma mulher tomando a frente de um homem. Pelo contrário, todas as vezes que Jesus está falando com alguma mulher, ele está falando na rua, no dia a dia, ensinando a palavra. E não faz sentido Jesus mandar alguém calar a boca, seja homem ou mulher, né? Então você não vê Jesus chegando na rua assim falando, cala a boca porque você é mulher. Lógico que não. Agora, existe um contexto para todas as coisas. Enquanto Jesus estava vivo, a igreja não tinha sido instituída ainda. Quando Jesus morre, ele ressuscita, lá em Atos 2, ele fala para os apóstolos esperar em Jerusalém, que lá ia ser descido o Espírito sobre eles, e a partir de Atos 2, 3.000 pessoas vão se converter pela pregação de Pedro, depois mais 5.000, e a igreja ela é formada, gente. Então a igreja é formada a partir de Atos, tá? E Paulo é um dos apóstolos que mais trabalhou pela igreja, né? Para a igreja, no caso. E Paulo ele vai fazer essa orientação. Então a gente precisa entender. Primeiro a gente tem que entender que não é cultural, pessoal. Se fosse cultural, não teria Paulo falando em 1 Coríntios que todas as igrejas, em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas. Em 1 Timóteo, Paulo vai reafirmar isso. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, né? E aí, ele termina o texto assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Se é cultural da igreja de Corinto, o que tem a ver com Adão e Eva? Por que Paulo tem a necessidade de falar quem foi criado primeiro e quem não foi? Qual a necessidade de Paulo dele falar se a mulher foi enganada ou se o homem foi enganado? Então, a gente já vê que não é cultural. E ele usou, né, eu vou depois falar disso, né, de Feber e Priscila e tudo mais. Só que assim, eu preciso entender os contextos pelo qual está sendo escrito. Paulo está dando uma instrução para a igreja, que é um mandamento, não é instrução. A igreja não... Na igreja, no culto, quando vai prestar um culto a Deus, a mulher ela não toma frente, gente. A mulher não tem lugar de fala na igreja. Não estou dizendo que a mulher não tem importância na igreja, pelo contrário, a mulher é muito importante para a igreja. A mulher ela é a auxiliadora, ela é a conselheira, ela é a ajudadora do varão, né? Mas na igreja, quando você se reúne como corpo para entregar um culto, a mulher ela tem que permanecer calada, tá? Não estou dizendo que a mulher não pode adorar. O que Paulo está dizendo não é que a mulher não pode adorar. A mulher é uma adoradora, assim como o homem. Quando ela se reúne, ela também faz parte da adoração. O que eu estou dizendo é que a mulher não tem autoridade sobre o marido, é Paulo que fala. A mulher ela não pode tomar a frente, ela não pode fazer parte de uma liturgia, a mulher ela não prega, não existe pastora, né? Então a gente tem que entender que a mulher ela tem um objetivo que é diferente do homem. Deus criou o homem e a mulher de formas diferentes para objetivos diferentes, tá? Então, quando Paulo ele cita Gênesis, eu preciso entender o que aconteceu lá em Gênesis. Então eu trouxe o texto. Gênesis 3, 16 ao 19. Isso aqui está falando dos castigos, tá? Quando eles pecaram, Deus vai castigar o homem, vai castigar a serpente e vai castigar a mulher. E para a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos,
Esse é o primeiro castigo que a mulher teve. Olha o segundo. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, gente, a mulher não pode falar na igreja, não é culpa de Deus, que Deus não é machista, não é culpa minha que estou falando e não é culpa do apóstolo Paulo que está falando também, tá? A mulher não poder falar na igreja é culpa da própria mulher, tá? Esse é um castigo pela desobediência de Eva, tá? Ser submissa ao varão é uma consequência do pecado. A mulher nunca precisou ser submissa. Não tem nenhum texto na criação dizendo que a mulher tinha que ser submissa. A submissão vem a partir do pecado, tá bom? Então, quando a mulher ela pecou, ela teve um castigo, assim como o homem também teve, e ela teve que ser sujeita ao seu marido. Agora, o seu marido é quem governa a mulher, tá? Então, isso é o que a Bíblia diz, tá bom? E aí, ó, pessoal, outra coisa, deixando bem claro aqui, para Deus, tanto o homem quanto a mulher, os dois têm a mesma importância. Não existe essa ideia de que o homem é mais importante do que a mulher e vice-versa. Porém, são objetivos diferentes. O homem ele tem um objetivo, ele foi criado para um objetivo e a mulher foi criada para outro objetivo, tá bom? Então, quem manda na igreja é Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. E o texto vai dizer, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Então a mulher ela se sujeita, ela se submete ao homem em todos os aspectos, tá bom? Então quando se fala de que a mulher não pode falar na igreja, é que a mulher ela não pode tomar a frente do homem, tá? Ela não pode exercer autoridade, ela não pode ensinar, ela não pode estar à frente. Pelo contrário, a mulher pode pregar o evangelho, ela pode sair pela rua pregando o evangelho, assim como toda a igreja tem o papel de pregar o evangelho. A mulher também pode ensinar outras pessoas do corpo, mas não pode tomar uma frente lá, não pode tomar a frente de um culto, por exemplo. Não pode tomar a direção de uma liturgia, porque a mulher não foi chamada para isso. Tá? Então a mulher ela pode ensinar outras mulheres, a mulher pode pregar o evangelho no mundo afora, assim como toda a igreja. Agora, no culto, quando o corpo se reúne para prestar um culto a Deus, a mulher deve permanecer em silêncio. Isso é uma doutrina apostólica e é para todas as igrejas, né? Não é cultural, tá bom, pessoal? E olha lá, vamos tratar aqui, eu coloquei o texto, né, de Feber, né? O de Priscila eu acho que não precisa porque está muito óbvio, né? Ele fala assim, Priscila exerceu, ela ensinou, mas ela estava junto com o marido dela, gente, não estava no culto, tá? Era no dia a dia, ela tinha conhecimento, o marido também tinha, e eles agiram como um casal, eles ajudaram, eles ensinaram. Isso não tem nada a ver com a mulher ter autoridade na igreja, tá? Não tem nada a ver. Então eu não trouxe esse ponto, eu trouxe só o de Feber que ele usou diaconisa, né? Pessoal, diácono, quando tem a instituição dos diáconos na Bíblia, são 12 homens. Não tem mulher lá. Os apóstolos, quando eles instituem os diáconos, não existe mulher no meio. São homens, 12 homens, tá? Então, pessoal, vamos lá. Por que diaconisa? Vamos ler o texto. Romanos 16. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que é serva da igreja. Diácono é servo. Em Cencreia, peço que recebam no Senhor de modo digno dos santos e que lhe prestem assistência no que precisar de vocês, pois ela tem sido de grande ajuda para muitas pessoas, inclusive para mim. Isso mostra que a mulher ela não tem que ficar igual uma estátua na igreja. A mulher ela tem um papel na igreja. Ela ajuda, ela auxilia, ela só não toma frente. Ela não tem posição de ensino, ela não tem que assumir a autoridade da fala. Não. A mulher ela ajuda, né? E não é na hora do culto, pessoal. A igreja, elas são pessoas, não é um lugar, são pessoas. Então a mulher, você vai ver que no ministério de Jesus teve mulheres que apoiaram ele. Você vai ver os apóstolos sendo apoiados por mulheres. Então a mulher ela tem um papel importante, mas ela não pode assumir a autoridade na igreja, tá? Senão ela está sendo autoridade sobre o seu marido e aí é antibíblico, tá? A gente está indo contra um preceito bíblico. Então, no original, a palavra traduzida como serva ou diaconisa é diáconos, que significa literalmente servo assistente, tá? Então, quando a gente traduz para o português, a palavra veio como diaconisa. Porém, não é que ela tinha um cargo na igreja, até porque diácono não é um cargo, é uma função. É a função de servir. Tá? Então, quando Feber está servindo, ela está exercendo uma função, não é um cargo, é uma função, e ela está servindo a igreja, ela não está pregando, ela não está ensinando, ela não está sendo pastora,
Tá? Então, gente, a gente precisa entender os contextos bíblicos. Então, já que a gente entendeu tudo isso, vamos voltar aqui para o nosso amigo, né? Deixa aqui nos comentários. Aqui, ó. Vamos lá. Por que Paulo pede para as mulheres ficarem em silêncio na igreja? Bora mexer nesse vespeiro. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido... Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, não é na igreja de Corinto, é nas igrejas, porque não lhe é permitido falar conforme manda a lei. Antes permaneçam... Esse aqui é um ponto interessante, pessoal. Ele fala assim, ó, antes permaneça em submissão, como diz a lei. Não existia sacerdota, não existia mulher fazendo os trabalhos no templo, não existia, eram homens. Quando os judeus se reuniam na sinagoga para estudar, não tinha mulheres, não podia entrar mulher na sinagoga, era só homens, tá? Então isso não é uma coisa da atualidade, isso é uma coisa desde sempre, tá? A mulher, ela não tem autoridade sobre o marido, tá? O marido é o cabeça da mulher e a mulher deve estar sujeita em tudo, em submissão ao marido. Não é cultural. Em submissão, como diz a lei. Há duas possibilidades aqui pra gente entender esse texto. Primeiro é que Paulo escreve para resolver um problema muito pontual que estava acontecendo na própria igreja de Corinto. Possível que havia ali mulheres interrompendo a adoração da igreja, fazendo perguntas em momentos inapropriados, profetizando e falando em línguas fora de ordem, enfim, dava uma bagunça. Então Paulo escreve uma instrução de ordem específica para aquela igreja. A segunda possibilidade... Pessoal, isso aqui é outra coisa, tá? O texto não relata que as mulheres falavam em línguas. Não tem na Bíblia nenhum texto de mulher falando em línguas. Tá bom? Então isso daí também é antibíblico. É uma colocação que eu entendo, né, Henrique, que foi uma forma de expressão, né? Não sei se você crê nisso, mas não tem, pessoal. Os dons, eles foram para a igreja, mas quem tinha os dons eram os homens. A primeiro momento foram os apóstolos, lá em Atos 2. Depois para a igreja, quando tem lá os diáconos, né? Felipe, Estevão, né? E você vai vendo, conforme as coisas vão acontecendo, os dons estão sobre os homens, não sobre as mulheres. A mulher não profetiza na igreja, até porque se profetizasse, estaria indo contra o que Paulo falou. E a Bíblia ela não entra em contradição, muito menos Paulo ele ia lá chegar na igreja e falar assim, ó, vocês estão profetizando? Para de profetizar porque eu acho que vocês não podem falar na igreja. Paulo não faria isso, né? Paulo era um homem entendido, ele era um homem estudado, ele era um apóstolo, ele tinha os dons, o Espírito falava no ouvido dele, né? Então não tem como isso acontecer, a gente precisa, se eu não estou entendendo o texto, eu preciso estudar. Se eu estou vendo que o texto está entrando em contradição, eu preciso sentar a minha bunda na cadeira, pegar a Bíblia e estudar, gente, tá? Está relacionada a normas culturais ali da época. A igreja de Corinto ficava na Grécia. Outra coisa que é importante, normas culturais da época, né? A igreja de Corinto era uma igreja como qualquer outra igreja da época, tá? Qual é o lugar de Corinto se você pesquisar relatos da história? A mulher, ela participava de todos os rituais litúrgicos e religiosos para outros deuses. Então, não era cultural, né? Porque é cultural só para a igreja, para os outros deuses não. Tinha mulheres participando de liturgias religiosas, inclusive imoralidade sexual, para outros deuses, para a deusa lá, que eles têm um templo lá, né? Eu sempre confundo o nome, eu não sei se é Diana, mas isso daí não é relevante para o vídeo. Então, pessoal, não é cultural. Tá? Se fosse cultural, as mulheres elas não podiam participar de nenhuma dessas ações, né? Então não é uma questão cultural da cidade, muito menos da igreja, tá? Isso é em todas as igrejas. Essa cultura greco-romana era considerado inapropriado uma mulher falar em público ou até mesmo... Outra coisa, ele fala que na cultura greco-romana era inapropriado. Porém, não é só na cultura greco-romana. Os judeus também, pros-judeus também, a mulher não exercia autoridade sobre o marido, a mulher não tomava frente, pessoal. Tá? Então isso não é de uma cultura, isso não é de um povo, isso é desde que o mundo, é assim que as coisas são. Eu não estou dizendo que o homem ele é mais importante que a mulher, ou que a mulher tem que se diminuir para o homem crescer. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o homem ele tem um papel, a qual Deus criou ele para exercer esse papel, e a mulher tem um outro papel. Para Deus, eles são igualmente importantes. Só que não pode um querer tomar a frente do outro. É igual numa empresa, pessoal. Se todo mundo tiver o mesmo papel e a mesma função numa empresa, as coisas não vão para frente, a empresa vai falir, né? Então, quando se trata da Bíblia, quando se trata da igreja, a mulher e o homem têm papéis distintos. Isso não torna um mais importante do que o outro. Então, eu sei que muitas mulheres não vão gostar de ouvir o que eu estou falando, mas essa é a verdade. E observação, pessoal, eu estava refletindo, vendo esse vídeo. Imagina, Deus deu 2 castigos para as mulheres, dores no parto
e ser submissa ao seu marido, né? Ele o governará. Imagina Deus descendo do céu hoje e ele olhando para as mulheres e falando assim: a partir de hoje eu vou tirar um dos castigos que eu dei para vocês. Eu vou deixar um só porque eu acho que está muito pesado. E aí ele fala para as mulheres: escolham qual que vocês querem ficar. Vocês preferem continuar sentindo dores de parto ou vocês preferem não ser submissas aos maridos de vocês? No tempo que nós vivemos, a resposta é muito óbvia. As mulheres iam preferir continuar sentindo as dores de parto, porque isso está ligado ao ego, pessoal. Quando o meu ego ele sobressai, quando o meu ego é inflado, eu não me submeto a ninguém, né? E hoje é uma dificuldade que a gente enfrenta na nossa sociedade. As mulheres, elas não querem ser submissas ao marido, e isso é uma afronta para a mulher, né? Que não deveria ser, mas infelizmente, né? Então tá tratando de ego, tá? Ensinar homens. Então Paulo pode ter adotado essas normas culturais e instruções para a igreja de Corinto. O fato é que quando a gente olha as escrituras de forma mais ampla, a gente vê um papel muito aqui. Isso é outro ponto, tá? Ele fala, quando a gente olha as escrituras de forma mais ampla, ele pegou textos que, de certa forma, trazia a ideia que ele queria passar pro vídeo. Ele não analisou as escrituras de forma mais ampla. Ele foi lá, ele pegou os textos que cabiam no assunto que ele queria e ele trouxe a ideia que ele tem da Bíblia. Ele não pegou os textos de forma mais ampla, até porque ele não trouxe Paulo falando para Timóteo. Ou vai dizer que Timóteo não era a igreja de Corinto. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, se eu não me engano, é em Éfeso. Então, se era cultural da igreja de Corinto, por que Paulo está falando para Timóteo? Então, pessoal, eu não sou mais inteligente do que ninguém, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho, pessoal, a consciência de que quando eu não entendo um texto, quando eu não entendo uma ideia bíblica, eu sei que a Bíblia ela não está errada. Na maioria das vezes sou eu que estou errado. E eu preciso entender, eu preciso olhar o texto, eu preciso fazer exegese, né? E isso é uma coisa que é muito relacionado a ego também, né? Porque quando eu digo, não, é isso e pronto, acabou, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, eu não consigo, eu acabo ultrapassando as doutrinas bíblicas, né? Porque eu não estou aberto para receber o que a palavra está falando. E aí eu começo a colocar coisas que não é bíblico. Por quê? Porque eu me fecho na minha caixinha, né? Então, inclusive eu tenho professores, eu tenho irmãos que me ajudam sempre que eu preciso. A gente senta, a gente discute a palavra, a gente debate, a gente entra em assuntos que precisam ser tratados e a gente chega à conclusão do texto. Mas isso não é de uma forma assim, não, eu entendo que é isso. Não, a gente não entende, porque a Bíblia tem um texto que vai dizer, eu não me recordo aonde, mas tem um texto, se eu não me engano é 2 Pedro, 2 Pedro 2, finalzinho do capítulo 2, vai dizer, as escrituras não são de particular interpretação. A Bíblia ela não foi escrita para eu entender de um jeito e você entender de outro. Por que o mundo religioso hoje em dia está assim? Se nós dois usamos a Bíblia, eu vou dar um exemplo até aqui para mim, tá? Henrique, se eu e você, Henrique é o rapaz do vídeo, se eu leio a Bíblia e entendo de um jeito e você lê a Bíblia e entende de outro, isso significa que está errado, tá? Um de nós dois está errado, né? E quando se trata do sistema religioso, né, do meio religioso, na maioria das vezes os dois lados estão errados. Isso é um exemplo quando se fala, por exemplo, de Apocalipse, né, sobre pré-tribulacionismo, pós, né? Na maioria os dois lados estão errados. A gente começa a estudar a Bíblia e a gente vê que os dois lados estão errados. E eles estão tentando não provar a Bíblia, eles estão tentando provar uma ideia que eles tiveram a partir da Bíblia. Então a gente não pode fazer isso com a Bíblia, a gente não pode pegar ela e falar, eu entendi que é isso. Não, eu preciso pegar a Bíblia, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma exegese, eu preciso pegar os contextos, eu preciso entender por que Paulo está falando aquilo. Porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, pessoal, a gente precisa fazer muitas coisas que a Bíblia manda. Né? Então a gente não tem que levar tudo ao pé da letra, a gente precisa entender texto e contexto. A aplicação fora do contexto é um motivo para heresias, tá bom? Então eu espero que o vídeo tenha ficado claro. Caso vocês não tenham entendido, tenham alguma dúvida, deixa nos comentários aí.